Olá, olá, boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem nesse sábado maravilhoso, 2 horas da tarde. Sábado é dia do quê? Da gente saber o que está acontecendo nos Estados Unidos. Se ninguém melhor que Cicinha Bailey para nos contar. Oi, Cicinha. Oi, Cá, tudo bem? Bom estar aqui com você mais uma vez, a grávida mais linda de São Paulo e do Brasil. Obrigada, Cicinha. Vamos já começar então falando sobre o gado. Que estão falando que não está chegando, suplemento para os gado leiteiro aí, que vai todo mundo morrer, todo mundo vai morrer sem leite, os bezerros vão morrer sem leite. O que está acontecendo? Pois é, realmente teve uma falha enorme deste governo, né? A gente se lembra que há um tempo atrás a gente falou sobre os navios que não estavam aportando, principalmente no porto lá de Los Angeles e no porto daqui de Nova York. Aí alguns navios foram até desviados para a Flórida e para o Texas, para que houvesse um abastecimento do país, né? E o que aconteceu, e isso quando o Pete Buttigieg, que é o secretário de Transportes, nosso ministro de Transportes, que ele estava em licença paternidade porque ele e o marido tinham tido gêmeos. Não, tinham tido filho. E aí o que, que aconteceu? Ele saiu, assim, acho até que foi melhor sem ele, porque se tivesse com ele, talvez o caos tivesse sido maior, mas já naquela época causou um atraso na entrega de insumos que vêm de outros países, principalmente da China e da Rússia. Agora estamos tendo conflito com a Rússia e o BID colocou esse embargo que várias coisas não vai poder comprar de lá. Então, isso está criando um outro problema, porque o que já era para ter chegado de fertilizante, de coisas agro, de comida para o gado, comida para cavalo, para essas coisas todas, não chegou. E também não chegou fertilizante para que a plantação comece, porque nós estamos saindo do inverno e aqui só depois que a terra descongela é que você pode começar a arar e preparar para o plantio. Então, para isso precisa de fertilizante, das sementes, de tudo, porque aqui é um frio cão. Então, as coisas não são que nem no Brasil, que tem plantio o ano inteiro. Não funciona assim. Então, o fato da gente não ter tido o abastecimento na época que era para ter, causou esse atraso e agora isso está se refletindo principalmente no gado, porque a natureza é, previsível, apesar de tudo, tem alguns imprevistos aqui e lá, mas o ciclo dos animais normalmente é previsível. E a gente sabe que durante o início da primavera, em março, começo de abril, é quando os animais começam a se reproduzir e começam a dar luz. Então, esse número de bezerros está nascendo nesse momento já era previsto. O que não era previsto é que a gente tivesse tido os problemas nos portos e que também tivesse tido um problema na encomenda que fizeram, e agora nesse embargo que o Biden está criando, porque ele está louco pela Terceira Guerra Mundial. Então, a gente agora realmente está tendo uma falta, além de produtos, de produtos para as prateleiras, né, de produtos que a gente precisa para o agronegócio e também para as plantações, para tudo relacionado à colheita, plantio e animais. Cicinha, por falar em complicado, os Estados Unidos ele está bem complicado, tem um monte de investigação, é Califórnia fazendo bobagem, é Disney, juíza, mas o Partido Republicano ainda está denunciando as novas censuras do YouTube contra o Donald Trump. Isso não vai acabar nunca? Ele vai ser censurado até quando? Não, o negócio do Twitter e do YouTube e tudo é que, gente, eles não vão parar tão cedo. Por isso que o Trump criou a rede social dele, a Truth Social, e fez uma parceria com o Rumble. Porque o Rumble eles estão tentando melhorar a navegação. O Rumble também fez uma joint venture com o Locals.com, que é do Dave Rubin, que também ele tem um programa, tem um canal no qual ele fala muitas verdades, principalmente para aquelas pessoas que eram democratas e que agora estão acordando. Então, eles estão fazendo essas parcerias para se livrarem completamente desse monopólio do Google. E essa semana nós vimos que o Elon Musk comprou muitas ações do Twitter. E
eles até, o pessoal do Twitter, do conselho do Twitter, que resolveu colocar um limite no número de ações que o Elon pode ter, porque ele comprou 9,1%, 9,1% é a mesma quantidade de ações que tem o Vanguard Group, que é um grupo de investimentos, né, um banco de investimentos, é, que é era o maior acionista, agora está empatado com o Elon, mas além desses tem o BlackRock, tem alguns outros é, Bain Capital, tem alguns outros fundos de investimentos que têm as ações, mas eles colocaram um limite que enquanto o Elon tiver no conselho executivo e até 90 dias depois, ele só pode ter no máximo 14,1% das ações. Já estão prevendo que o Elon vai comprar um pouco mais. A gente não sabe, na verdade, o que o Elon vai fazer. Já foi ventilado que ele queria trazer o Trump de volta, ele não falou isso, mas deram uma ventilada porque as pessoas estão pedindo para que ele faça, e o Conselho Executivo já falou que não, que de maneira nenhuma vão trazer o Trump de volta, por isso até colocaram o cap no Elon, para que ele não compre, não faça o que a gente chama aqui de hostile takeovers, uma dominação hostil, para que ele comece a comprar as ações e de repente ele tenha a maioria absoluta e que os outros acionistas não possam mais ter voz. Então eles estão prevenindo isso porque eles não querem dar voz ao Trump, não querem dar voz à imprensa alternativa, porque não foi só o Trump, a gente usa o Trump como uma figura, mas o problema são os outros canais todos que perderam a voz dentro do Twitter, que estão perdendo a voz dentro do YouTube, porque assim, eu tenho amigos de canais aqui americanos que foram censurados de todas as mídias sociais. Eles só podem transmitir o conteúdo deles através do site deles ou através do Telegram. Graças a Deus a gente tem um Telegram, pelo menos por enquanto aí no Brasil. Então, a gente está tentando ter alternativas, mas não basta ser só. Gente, eles censuraram o Tucker Carlson, que é o âncora com maior visibilidade da Fox News. Então, é uma coisa que está seríssima a censura aqui, e é só para um lado, assim como no Brasil, é só para um lado. Para o outro lado, não tem censura nenhuma, eles podem falar os maiores absurdos, podem fazer o que eles querem, que está tudo bem. Então, assim, virou uma câmara de eco. E o que está sendo interessante é que muita gente estava achando, o Elon comprou o Twitter, os usuários que saíram vão voltar. E as pessoas não estão voltando, porque aqui nos Estados Unidos, pelo menos, a gente já tem o Truth Social, está todo mundo lá, está sendo muito mais divertido, a gente já está usando essa semana até. Era até uma coisa que era para eu ter falado ontem, na sexta, na minha live, e acabei não falando, que é muito interessante, porque o Truth Social, eles primeiro só lançaram para iPhone, agora eles vão lançar uma versão na web que qualquer pessoa pode ter acesso. Caso você tenha, vai ser um app para os computadores. Então, eles vão poder ter acesso, mesmo quem tem Android e tudo. E depois eles vão lançar para outros celulares que não sejam da Apple. Então, já está tendo essa movimentação grande de mudança das pessoas para o Truth Social, está crescendo muito. No início da semana, as ações até tinham caído, porque 2 funcionários, até o Chief Operational Officer e mais um outro executivo tinham pedido demissão, mas então caiu um pouco a ação, mas não se assustem com isso, porque a ação já voltou a subir, justamente porque mesmo com o Elon comprando, as pessoas não estão voltando, e está tendo essa revolta também contra o YouTube, que muita gente está saindo, está desistindo, mas tudo bem. O engraçado, Cici, é que o Trump ele foi censurado no YouTube por falar que as eleições americanas foram uma grande fraude. E tem investigação concluída que foram mesmo, que foi colocado ali votos, que votos apareceram no meio da madrugada, embaixo de mesa, e apagão, e de repente mais voto do que eleitor, voto de gente morta. Qual é o problema de se falar uma verdade? É que a verdade dói, né? O problema é que eles queriam ter escondido o fato de que houve fraude mesmo, e agora está aparecendo e eles não têm mais como esconder em vários estados. E até, eu acho que não vai ser nessa semana, talvez na próxima, o Dinesh de Souza, que ele é indiano, apesar de ser de Souza, porque lá tem muitos portugueses, né? Então, ele mora aqui nos Estados Unidos já há muitos anos, e ele fez um documentário sensacional mostrando toda essa fraude na eleição, como isso foi feito. Ele só não diz a mando de quem, mas fica implícito
quem mandou, até porque quando ele mostra a fraude que aconteceu na Geórgia, por exemplo, saíam cédulas eleitorais de 2 escritórios de democratas, candidatos democratas. E isso foi pego, por quê? Porque as pessoas, quando saem, vão com os seus celulares. E os celulares, eles fazem o ping nas telas, desculpa, nas torres. Então, as torres têm como controlar isso, e através dos celulares dessas pessoas, eles pegaram imagens de satélite e seguiram os carros e fizeram os trajetos. Então, assim, ele está apresentando provas cabais de que houve realmente fraude. Não foi só na Geórgia, ele fez isso em alguns outros lugares, ele teve o apoio de uma organização não governamental que se chama True the Vote, e aí eles também fizeram um trabalho investigativo muito legal. Além disso, nós estamos vendo organizações como Project Veritas e como Judicial Watch que estão pedindo de certificação de documentos referentes à eleição, que agora estão mostrando que os organizadores da eleição em diversos condados se comunicaram para que houvesse uma mudança no algoritmo das máquinas, porque as máquinas que dizem que são infraudáveis e que diziam que não tinham acesso à internet, eles estão vendo através do manual que tinham acesso à internet sim, e que você podia controlar o algoritmo sim, para que um voto tivesse um peso diferente do outro, dependendo do candidato, e que tudo isso foi feito. Então, eles estão com a faca e com queijo na mão. O problema, Camila, é que falta alguém para, sabe, bater a mão na mesa e falar, olha só, eu vou comprar essa briga, vou mandar toda essa documentação para os senados estaduais, um advogado-geral do estado também falar, olha só, eu vou começar a entrar com ação contra todas essas pessoas. Normalmente eles começam a pegar os peixes pequenos primeiro, porque os peixes pequenos vão dizendo quem são os peixes maiores, e aí se chega ao cabeça. Então, eles estão nesse processo agora, mas é um processo que está muito lento. A nossa sorte é que esse ano é eleitoral, e aí vários desses advogados gerais e vários desses senadores estaduais e tudo são candidatos à reeleição. E eles sabem que só vão se reeleger se eles tiverem apoio do candidato laranja malvadão, do Donald Trump. Então, eles agora estão tendo que tomar partido, porque não é por causa do Trump em si, por causa dos eleitores do Trump que estão exigindo, porque no final das contas, os políticos são nossos funcionários. Eu acho que aí no Brasil a gente vê o político como se fosse um funcionário do governo. Gente, não existe governo, somos nós que pagamos impostos, que estamos por trás do governo. E aqui nos Estados Unidos a gente tem muito essa consciência. Então o que está acontecendo é que as pessoas estão começando a cobrar esses políticos, eles já estão vendo que se eles não fizerem o que o povo quer, que eles não vão se reeleger, e aí a coisa está mudando de figura. A gente espera que até setembro já tenha uma indicação, porque muitos desses candidatos estão concorrendo com outros candidatos nas primárias, e nas primárias só quem vota são os membros dos partidos deles, quem está registrado como membro do partido. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas eu espero que isso tudo venha à tona e que finalmente se resolva, porque, gente, eu já não aguento mais, são 2 anos desse desespero, eu já estou arrancando os cabelos. Por falar em desespero, Cicinha, a Hillary, peraí, deixa eu achar aqui da Hillary, gente, cadê? Ah, que achei. Minha vizinha. Dona Hillary Clinton, junto com o seu Bill Clinton, na verdade é advogada deles, né? Mensagem de texto compromete ainda mais a advogada de Hillary Clinton. O que aconteceu? O promotor especial John Durham revelou uma nova denúncia sobre o falso russo. Conta o babado aí. Gente, é o seguinte, o John Durham, ele é um investigador especial, então o Merrick Garland, que é o secretário da Justiça, não pode demiti-lo. Ele começou a fazer essa investigação lá atrás, na época do Trump, porque a Hillary Clinton acusava o
o Trump de colusão com a Rússia para ele ganhar a eleição, só para fazer um recapzinho. E aí, o que aconteceu? A Hillary Clinton contratou um escritório de advocacia, 2 desses sócios desse escritório começaram a inventar informação, contratar algumas pessoas, um russo, o Igor Danchenko, para dizer que esse russo estava no mesmo hotel que o Donald Trump na Rússia durante o momento em que o Trump se encontrou com funcionários da KGB, ou seja lá qual for o nome da nova KGB de lá, que eu já não sei, e para ter os votos, para mudar a eleição. Isso tudo foi fabricado dentro do escritório da Hillary Clinton, dentro do escritório da campanha da Hillary Clinton, no qual o John Podesta era o chefe da campanha, dentro do escritório do Comitê Democrata Nacional, desculpa, o Comitê Democrata Nacional, o DNC, e alguns outros lugares, e junto com algumas outras empresas. Além desse escritório, o Porkiskoi, também estava uma outra empresa, que é a Fusion GPS, e também colocaram um banco russo, o Banco Alfa, no meio. Então, esses advogados da Hillary, o Sussman, eles ficaram encarregados de fazer isso. E o que a Hillary achava? A Hillary achava que, olha, ela teve aquele escândalo dela por causa das informações que estavam no servidor que estava na casa dela aqui em Chappaqua, e ela falou, olha, foi privilégio de, eu não vou falar nada, ela limpou todo o servidor, e tudo que perguntavam para ela, tudo que o governo perguntava para ela falava, não, isso é privilégio de cliente e advogado, vocês não podem ter acesso a essa informação. E acabou naquela época ficando tudo por isso mesmo, e ela achou que esse truque fosse funcionar agora. Só que o John Durham, que ele foi advogado-geral daqui do meu estado, daqui de Connecticut, ele é um cara que ele é muito inteligente, e ele, quando faz a investigação, não tem vazamento, ele corre atrás dos mínimos detalhes e tudo. E agora ele está provando por A mais B que as comunicações entre ela e esse advogado não são protegidas por esse privilégio de comunicação entre advogado e cliente, porque os dois estavam se mancomunando para cometer um crime. Que desses e-mails todos, que são mais de 1.700 e-mails, que ele teve acesso e que ele está pedindo para o juiz para desclassificar e tudo, que em só 18 desses e-mails eles tratavam de um caso jurídico. Então, que esses outros e-mails não são protegidos por esse privilégio de advogado e cliente. E esse privilégio também não se aplica para quando vocês estão se mancomunando para cometer um crime, que foi o caso desses e-mails, porque ela mandava com que ele fizesse algumas coisas e vazasse para o FBI e também para empresas de televisão. Então, que se ele vazava essas informações para o FBI e para essas empresas de mídia, que isso também já desclassifica como privilégio de advogado e cliente. Então, o caldo está entornando para Hillary, porque esse advogado dela já foi meio que forçado a admitir em juízo que ele é culpado. Ele não disse que ele era inocente quando ele esteve perante ao juiz. E isso já quer dizer muita coisa aqui nos Estados Unidos. Então, a investigação está continuando. Assim, desculpa, sabe, pardon my French, desculpa o que eu vou falar, mas sabe, a água está batendo na bunda dela. E ela está muito preocupada com o que vem por aí, porque ela sabe que ela vai ser indiciada. Eles estão pegando... É aquela história, né? Estão pegando os peixes pequenos estão começando a falar, porque se eles abrirem a boca agora, eles conseguem um acordo para ter uma pena menor. E o que eles querem é que a pena maior seja a dela, e querem que, até mais do que isso, seja comprovado que o crime que ela cometeu foi de traição à pátria, porque o que ela fez foi tentar dar um golpe de Estado, através da defamação de um presidente, porque, assim, o crime começou durante a campanha do Trump, mas ele se perpetuou depois da eleição dele, até porque eles colocaram escutas dentro da Casa Branca, e isso tudo foi com a anuência do Barack Obama. Então, isso tudo está começando a vir à tona graças à investigação do John Durham. E eles estão querendo pegar esses peixes grandes, e isso está vindo à tona, por isso que esse advogado agora está começando a falar para ter um acordo,
Tipo, é um equivalente a uma delação premiada, e isso está sendo importantíssimo, e essa semana realmente isso pegou fogo, tanto é que a mídia tradicional está começando a reportar isso, a CBS está falando isso, NBC, a ABC, que é da Disney, a CNN, estão todas começando, eles não estão conseguindo mais esconder o crime, e isso está sendo espetacular. E isso é muito bom, né, Cicinha? Porque quando eles começam a falar, a gente pode falar mais abertamente aqui também, né? Parece que Sim, existe um aval, tipo, ah, saiu na mídia, olha só, podemos falar, né? Existe a mídia por trás controlando a censura, o que se pode, o que não se pode falar pelo YouTube. Então, eles falam que no caso do Hunter, que a gente já vai falar disso, mas a gente só pode começar a falar quando isso começou a sair na mídia, certo? o que é um absurdo, né? Porque, assim, quem controla o que é fake news e o que não é? Porque a gente vê a CNN, e foi até engraçado, porque essa semana teve uma entrevista na Universidade de Chicago, que estava tendo um fórum, e o Brian Seltzer, que é aquele que parece um ovinho da CNN, eu chamo ele de Humpty Dumpty, gente, o cara é igual um ovo. Ele estava sendo, assim, veio um aluno do primeiro ano da faculdade fazer uma pergunta para ele. E ele falou: Olha, você está acusando a Fox News de fazer fake news, mas você e a CNN disseram isso, disseram isso, disseram isso. Ele deu assim uns 6 exemplos. Foi sensacional. E o cara, assim, meio sem saber o que responder, sabe? Porque foi pego de calça curta, falou: não, não, mas não é assim. E a gente não sabe quem está definindo fake news, então eles estão começando também a admitir que eles participam dos fake news e que eles não são santos. Então a gente não pode confiar nessa mídia tradicional, gente. A gente não pode deixar que eles pautem a gente, porque é o que eu falava, o que antes diziam que eu era teorista da conspiração, agora é spoiler alert. Agora eu só estou dando um spoiler do que vem por aí, porque tudo que eu falo, que falar se isso é louca, é teoria da conspiração e tudo, 2 semanas depois, 3 semanas depois, um mês depois, aparece como verdade. Então eu não vou deixar, não vou permitir que eles me pautem. Assim como você não permite você, gente, o seu Instagram, porque eu não estou nas outras mídias sociais, não tô, mas o seu Instagram, ó, eu amo, 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 me divirto lendo. De verdade, gente, quem não segue o Instagram da Camila, siga, é espetacular. E o Telegram também é o máximo. O pessoal fala para mim lá no Instagram, né? Que é onde eu sou menos comedida. Né? No Twitter eu ainda mexo assim algumas palavras, porque eu ainda não perdi a relevância no Twitter. Mas no Instagram já bloquearam a minha conta de tudo que é jeito por conta de uma piada que eu fiz, entrou como gordofobia e estímulo a discurso de ódio contra obesos. Eu nem sabia que existia isso, eu descobri pelo Instagram que existe. Então, minha conta vai ficar 3 meses bloqueadas. E aí, agora, então, eu estou aproveitando, já que eu estou, né, ferrada mesmo, e aí, então, eu estou despejando tudo que é de mais lixão lá no Insta. Gente, é Falando mais abertamente pelo Insta. Se sim, por falar em abertamente pelo Insta, existe aqui uma coisa meio complicada na Califórnia, que é dúbio, na verdade. O Conselho Escolar proibiu a teoria racial crítica na sala de aula. Ok, ok, uma vitória é. Em contrapartida, liberou o assassinato, literalmente assassinato de bebês, né? sim, Infanticídio, um mês depois de nascido. Quer dizer, não basta o ser humano, né? O ser pensante ali, para não falar palavras feias aqui, e verdadeiras, né? Eles não gostam muito da verdade, ter 9 meses para cometer o assassinato. Tem que esperar nascer e fazer um mês. sim. Não é surreal, é infanticídio, é infanticídio. Não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui, mas o que aconteceu do negócio da teoria crítica da raça também não dá para comemorar, não, porque foi só em um distrito, é como se fosse só na minha cidade aqui no estado de Connecticut, entendeu? Porque foi só no distrito de Yorba Linda. O resto da Califórnia, eles ainda continuam podendo fazer isso e continuam podendo ter esse ensino de teoria crítica da raça. A Califórnia, na minha opinião, Camila, está perdendo a mão completamente, porque isso de permitir que cortem o pescocinho das crianças um mês depois de nascidos é bizarro, surreal, é desumano. Eu acho que, sabe, e isso já foi pré-aprovado, já teve uma
pré-votação que aprovou isso, então tudo leva a crer que vai ser aprovado sim, e que o governador, que é sobrinho da Nancy Pelosi, vai aprovar isso, é muito surreal. E além disso, eu até estava discutindo com um advogado na quarta-feira, que eu conheci na quarta-feira, e eu fiquei horrorizada, porque assim, a gente tem diferenças muito grandes, e ele trabalha aqui em Connecticut e também na Califórnia. E a gente estava discutindo, porque a gente discorda completamente, nessa coisa de transicionar crianças. Eu acho que isso é bizarro, é surreal. Sabe? Você é maior de idade, você faz o que você quiser da sua vida, eu não sou fiscal da vida de ninguém. Mas criança, você começar com esse supressor de hormônio e tudo, eu acho um absurdo. E na Califórnia existe uma lei de que você pode começar a fazer tudo isso, a escola, os médicos podem fazer tudo isso sem o consentimento dos pais. Então, assim, é a agenda do Klaus Schwab de tirar o poder pátrio e tudo já em ação. Então, se as pessoas quiserem ver o que vai acontecer nos Estados Unidos sob domínio democrata, basta olhar a Califórnia. E se vocês concordam com isso tudo, é uma coisa, assim, eu acho isso uma agenda absurda. E para piorar a situação, a gente sai da Califórnia e vai para Washington DC, que é a capital daqui dos Estados Unidos, e em Washington DC, essa semana, o FBI pegou um caminhão cheio de partes de bebês, um caminhão frigorífico cheio de partes de bebês, que estavam sendo vendidos, estavam sendo transportados para um laboratório, e que justamente eles estavam falando que era descarte humano, e eles acham isso normal. Então, sabe, são pessoas com valores muito diferentes dos nossos, são pessoas que eu não considero nem humanas. Eu acho que uma pessoa que faz esse tipo de coisa não é humano. Não interessa, assim, o que tiver acontecendo com a criança um mês depois, assim, um mês antes, eu já acho absurdo, já acho desumano, acho que uma pessoa dessa, sabe? Por que não faz uma histerectomia antes? Não quer ter, meu amor? Tira tudo, tira o útero, o ovário, tira tudo. Você que é homem, que defende essa agenda feminista também, fofo, vai numa clínica, 15 minutinhos, você faz a vasectomia, você não corre esse risco. Agora, sabe, esperar chegar a esse ponto, a gente tem a pílula do dia seguinte, tem vários métodos. Ai, a gente já falou sobre isso diversas vezes, mas isso continua sendo pautado aqui e não entra na minha cabeça. Para dizer que é desumano é pouco, mas como essas pessoas gostam do cara lá de baixo, né? Eles servem a eles. Aí entra a minha defesa. Se você curte esse tipo de coisa, acha normal matar uma criança dentro do útero da sua mãe ou pós-nascimento, que é. Não tenho o que falar, cara, se mata, porque você é um peso morto na terra. Uma pessoa dessa não tem que estar viva, porque para fazer uma maldade dessa, se é capaz de fazer isso com o próprio filho, sinto muito, se você é capaz de matar uma criança, de achar normal, e daí aconteceu, ela tem o direito de assassinar o bebê dentro do útero. Cara, se você acha isso normal, você é capaz de fazer qualquer coisa com qualquer ser vivo, seja animal, seja seres humanos, porque você é um porra de um covarde. Então, é uma pessoa absurdamente perturbada das ideias. Então, faça o favor para a humanidade, cara. Acabe com você, para você não acabar com outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Eu não sei se isso... Eu não tenho o mínimo de equilíbrio para falar desse assunto, eu não tenho. Não, eu concordo plenamente. Tem outra, né, Camila? Essas pessoas que fazem isso com os bebês são as mesmas pessoas, quando tem um marginal que faz maldade com uma criança ou com um idoso, uma coisa assim, eles falam, não pode matar, tem que defender a vida humana. Sabe, tipo, como assim? A vida humana, meus amores, começa quando o óvulo é fecundado. Ali que começa a vida humana. Então, se você defende o marginal que está fora, você vai condenar a criança inocente? Me poupa. Eu também não tenho equilíbrio para falar dessas coisas. Porque não tem lógica. Se você, cara, uma pessoa, é que eu falo, tem um conhecido meu, né? E ele se envolveu com uma feminista que é a favor dessas coisas todas, né? E eu falei para ele, eu fiz assim, o dia que ela te acusar de estupro, de assédio, quando você não fizer algo que ela não queira e ela ficar com raiva, ou quiser trocar, cansei de você, vou ficar com outra pessoa, segue a vida.
Ou acontecer lá alguma coisa, ela acabar engravidando, ela quiser matar o seu próprio filho, não vem chorar nas redes, e nem para os outros. Porque quem namora esse tipo de gente sabe o que vai passar. Exato, concordo. Por falar em esse tipo de gente, se sim, a juíza que não, uma juíza que não sabe o que é mulher. Eu não sou bióloga. Não, mas você não tem pacotinho, sem pacotinho menininha, com pacotinho menininho. Ou torneirinha, né? Você tem com uma torneirinha para fora é menininho, sem torneirinha para fora é menininha. É muito fácil, só existe esses dois. Não dá para errar. Mas ela não sabe, porque ela não é bióloga, é uma imbecil, é um ser ameba. Tá na Suprema Corte, né? É a primeira ameba na Suprema Corte. Como é que fica, Cicinha? Bom, calma, temos até outubro, ainda temos até outubro, eu sei que estão fazendo... E é uma outra coisa também que é uma grande ironia, né, porque eles colocaram ela lá por ela ser mulher e negra. Se ela não sabe definir o que é mulher, tipo assim, ela não é a primeira negra a estar na Suprema Corte, já tivemos outros dois, o Clarence Thomas, que é o meu preferido, que eu amo de paixão, tá lá e é negro, então... ela é o primeiro ser, então vamos tirar essa alcunha de mulher dela, né? E o problema disso tudo é que ela vai ter que julgar casos que envolvem justamente essa definição do que é ser mulher e do que é ser homem. Assim, eu até postei no Instagram essa semana, sabe? Eu não, se eu falar, eu não sei o que é um suicídio, se eu perguntar para ela o que é um suicídio, ela vai me responder, eu não sei porque eu não sou um Clinton. Tipo, como assim, né? A gente não sabe. Então, a gente precisa ter uh, ser assim, expert em alguma coisa para saber o que, que é ou não. Não, a gente tem bom senso, a gente sabe o que, que é e o que, que não é. Então, a gente está tendo esse problema com ela, mas o que me assusta mais dela, e foi também um motivo pelo qual, entre outras pessoas, porque tem mulheres negras, juízas negras aqui nos Estados Unidos, que são extremamente capazes, são mulheres maravilhosas, com bons valores, bons princípios, que poderiam ter sido escolhidas, mas não foram. Por quê? Porque nós temos agora o filho cracudo do presidente, cujo laptop tem conteúdos bizarros, que vai ser julgado daqui a pouco, e esse caso pode ser que pare na Suprema Corte, a gente não sabe se vai ou não. E ela tem um recorde da carreira dela de ser muito leniente com pessoas que fazem maldades com criancinhas. Então, esse que foi um dos motivos que levou, entre várias pessoas, ao Joe Biden escolher justamente a Ketanji Brown Jackson, porque ela já presidiu sobre vários casos nos quais os promotores falaram: olha, a pena tem que ser essa, e às vezes até era a pena mínima, e ela diminuía a pena mínima, com várias desculpas de que, mas ele faz mal para a criancinha, mas ele tem a pressão alta, então ele não pode ficar preso tanto tempo. E eu juro por Deus que isso foi um dos casos, foi de pressão alta. E um outro também fez maldades absurdas com um neném, e ela livrou a cara do sujeito com neném, torturar neném. Então, ela agora está na Suprema Corte. Teve um outro caso que o cara falou: não, ela foi muito legal comigo, eu fui para a cadeia, não fiquei muito tempo, mas eu saí, aí eu continuei com essas vontades e continuei fazendo tudo, mas eu sei que se parar na mão dela, ela vai me compreender e não vai me dar uma pena pesada. Quer dizer, é esse o tipo de pessoa que agora vai estar sentada na Suprema Corte. E por quê? Por causa do próprio presidente, né, que a gente sabe muito bem que ele gosta de dar uma cheiradinha nas menininhas, e também do filho dele, né, que a gente tem até o diário da irmã dele, né, da filha do presidente, da primeira filha, fala muito bem sobre o que o pai fazia, sobre o que o irmão fazia com ela. Gabriela chegou. Oi, Gabriel. Engraçado, né, Cissa, que se a gente virar, por exemplo, e falar a pena que uma mulher dessa, sei lá o que ela é, na verdade, nem mulher essa porra é, esse ser aí, essa massa morta. É ser abjeto. Esse ser abjeto, se a gente virar e falar, porra, é uma pena que não cai na mão de um cara no nível Ted Bundy, Jeffrey Dahmer,
Tem o palhaço, esqueci agora o nome do palhaço, que era inclusive um exemplo para a sociedade, né? Ele era um grande exemplo dentro da igreja e tudo. Ou o JK, vamos pegar o JK então. Pena que não cai na mão de um cara que faz uns negócios desse, né? O BTK. Pena que não cai. Se a gente fala isso, a gente recebe um processo de discurso de ódio, de um monte de coisa, mas ela liberar uns caras que fazem um negócio desse, desculpa, mas eu acho que é fetiche. Eu acho que queria passar por isso. Existe um fetiche da violência extrema, ou gosta de ver, vai saber. Acho melhor o FBI começar a olhar para essa mulher, ver uns HDs aí, porque eu acho que curte. Cara, não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu concordo plenamente, Camila. Eu acho que quem defende esse tipo de comportamento é porque é igual. Você não consegue defender isso se você não participar dessas coisas, se você não for igual. É surreal. O nome do palhaço é John Wayne Gacy, né? O John Gacy. Ele, inclusive, se não me engano, foi uma espécie de vereador no local e ele pegava meninos, fazia o que tinha que fazer e enterrava dentro de casa. Aí você fala, por que que não pega, né? Por que que não cai na mão de um cara desse que vai dar tudo o que ela mais deseja? Porque se você livra um cara desse é porque você quer ver esse ato sendo perpetuado. E quem sabe não é consigo, ou né, com alguém próximo, sei lá, vai que ela tem uma parafilia e quer ver isso com os filhos. Vai saber, Cicinha, vai saber. Eu tenho ojeriza de gente assim, e inclusive estou pegando ojeriza da Disney, que prometeu medidas urgentes para atender a comunidade LGBTQWY elevado à 10ª potência, porque não pode esquecer de ninguém, né? Então a gente já bota na 10ª potência que é para pegar todo mundo. Não podemos ficar apenas nas palavras, disse CEO da empresa. E o que eles querem, pessoal? Eles querem colocar cenas homossexuais cada vez mais latentes dentro dos desenhos. Não é assim, ó. A Disney resolveu que vai fazer agora uma produção, sei lá, estilo Warner Bros. Público jovem, o público criança, o público jovem, o público adulto, jovem adulto e o público mais idoso. Não, eles querem para criança essas porcarias. Cissa, fala você. Ai, Camila, essa é uma história que está me dando enojando. Pelo seguinte, a Disney já mudou. Quando isso tudo começou, eles já mudaram o fim daquele filme Toy Story. Já adicionaram um beijo gay para piorar. Agora, essa semana, eles estão lançando um filme que se chama Nate, que é o que eles estão falando, o mais gay da história da Disney. Então, pai, mãe, fiquem atentos em relação a isso. Eles estão uma fera por causa da lei da Flórida, porque o que acontece é o seguinte: a lei da Flórida não tem nada de não diga gay, que é o que eles estão falando, é a Don't Say Gay Law. Em lugar nenhum da lei diz que não é para usar essa palavra de gay lá na Flórida. O que eles não podem é começar a ensinar às crianças que você possa. Que um adulto possa começar a sexualizá-lo. Por quê? Pessoas normais, pessoas racionais falam o seguinte: eu não vou falar com seu filho, por exemplo, sobre sexualização, porque isso não compete a mim, não é uma coisa normal, eu jamais chegaria para o seu filho e começaria a falar: olha só, me mostra o seu Bilal, dá para eu dar uma olhadinha? Não vou falar isso porque eu não sou louca, sabe? Eu não faria isso com os meus filhos, imagina se eu vou fazer com os filhos dos outros, mas umas pessoas que consideram isso normal não podem estar decidindo a legislação. Só que a gente precisa definir, aqui nos Estados Unidos, que a gente está falando, que é a lei dos direitos dos pais, e é uma lei anti-grooming. Grooming aqui é quando você pega uma criança, você ganha a confiança dessa criança e você começa a sexualizá-la. É exatamente o que a Ghislaine, que eu não posso falar o sobrenome, fazia
com as meninas, porque pegavam meninas que tinham uma situação em casa fragilizada, os pais separados e tudo, e chegavam lá, a menina normalmente vinha de uma situação de necessidade, então precisava colocar comida na mesa e tudo, ela falava, vem cá, vem, você é tão bonita, vamos virar modelo. E aí depois começava a ter a confiança dessa menina, você vai ser modelo, vai para essa festa, olha, toma esse vestido. Ela começava de uma maneira super legal, super amiga, super gente boa, até que começava, olha, esse meu amigo agora vai estar aqui, vem cá, senta do lado dele, se ele te tocar, tá tudo bem. Então era esse tipo de coisa que vai num crescendo, não começa já num ataque, começa ganhando a confiança, e isso que a gente chama de grooming, que é uma preparação, e é o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, e que é o que o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, quis prevenir através dessa lei, porque assim, você não é o meu filho, eu que tenho que decidir. A escola está ali para ensinar matemática, ensinar língua, né, seja língua portuguesa aí no Brasil, seja inglês aqui nos Estados Unidos, ensinar história, geografia. Isso sim que faz parte do currículo. E não começar o professor a falar, porque eu e meu namorado, gente, isso é sua vida pessoal, os alunos não têm nada a ver com isso, sabe? Sai do armário com os outros professores, com os adultos. As crianças não têm que saber disso. Então, isso começou a ser um problema muito grande. E olha, o número de prisão de professores que tem acontecido aqui nos Estados Unidos tem sido enorme. Essa semana foi preso um professor no norte da Califórnia, um no sul da Califórnia, um em Iowa e um na Flórida, justamente porque estavam passando a mão nos alunos. Então, isso é um problema sério, a gente tem que ficar de olho. E o que estavam querendo fazer era normalizar esse tipo de comportamento. E a Disney resolveu pegar essa bandeira contra o governador da Flórida, que está querendo proibir isso, e falar: não, nós vamos começar a enfiar essa agenda goela abaixo dos filhos de vocês, a ponto de eles, essa semana, começarem um plano de saúde novo que já fala que os filhos dos funcionários tem que ter um apoio psicológico para ver se eles precisam passar por mudanças, porque se eles precisarem passar por mudanças, a Disney já começa a financiar o tratamento hormonal, de bloqueador hormonal, e também as cirurgias para retirar o seio e amputar o bilauzinho. Não sei se eu posso falar bilau, mas Mas então a Disney está promovendo essa agenda. E por que eles estão promovendo essa agenda? Porque a diretora de uma das divisões tem um filho que é não binário e uma filha que se diz gay. Então ela quer promover isso para todo mundo. E tem uma meia dúzia de funcionários que são muito barulhentos, que querem que a Disney promova isso. Só que já começou a vazar vários documentos de outros funcionários da Disney que são extremamente contra a posição da imprensa. Tanto que na quinta-feira houve um protesto em frente à sede da Disney, em Burbank, na Califórnia, de vários funcionários falando: somos contra isso, nós não queremos esse tipo de comportamento, a Disney tem que voltar a ser só entretenimento. E vamos lembrar também que os cruzeiros da Disney tinham uma parada na ilha do Jeffrey, que eu não posso falar o sobrenome, mas que todo mundo sabe quem é, aquela ilha que tem um templozinho, que é dourado, com a listinha branca e azul, que nos logos antigos da Disney, da Disneylândia e do Disney World, tinha a foto do castelo da Disney também, com o logo em branco. Branco e azul. Exato. Então, tem o mesmo... Pois é. Pois é. Então, e caraca, eu nunca tinha ligado uma coisa na outra. Pois é, simbolismo é tudo. Tudo. Aí me chamam de teoria da conspiração, mas não é, spoiler alert. Mas é isso, e por que os cruzeiros da Disney teriam uma parada na Little St. James Island? A troco de quê? Como é que você vai descarregar carga sem carga, eu estou falando de humana, né, sem que você chame atenção? Vem através desses cruzeiros que está cheio de criança e ninguém percebe. Sai todo mundo para ir para a praia, quando volta, ninguém nota. Exatamente. Meu, esse assunto me incomoda no nível que eu fui pedir para Isabel, minha filha mais velha, porque eu sabia, Isabel, catar só gelo para mim,
para ficar chupando, porque... Não, isso me incomoda também no nível absurdo, porque por que que uma empresa privada está promovendo isso? Agora, a nossa sorte é que, assim, a grande maioria das pessoas aqui que está começando a acordar cancelou a assinatura do Disney Plus, da Disney. Daqui, já estão também vendendo as ações. Teve até um lutador de MMA, eu não sei se ele é americano, mas ele mora aqui nos Estados Unidos e que ele vendeu todas as ações que ele tinha da Disney e veio a público falar. Então as pessoas estão se revoltando, vendendo, porque se eles venderem, tudo bem, você perde um pouco de dinheiro, mas você mantém a sua integridade, você mantém o seu higher moral ground, já que o outro lado gosta tanto de fazer virtual signaling, né, de sinalização da virtude. Nesse caso, nós podemos sinalizar a virtude não participando dessa palhaçada com esse tipo de empresa, por mais que a gente perca dinheiro. Então, essas pessoas já estão começando a vender tudo e o valor da Disney está caindo como um todo. Vamos ver como é que isso vai ficar, Camila, mas isso também é um assunto que me incomoda demais e, infelizmente, é só o que está na pauta essa semana. É impressionante como isso tudo está vindo à tona, seja de um lado, seja de outro. E por isso também que o Biden quer colocar nomear um ser abjeto como o que foi aprovado essa semana, porque ela seria leniente com essas empresas e com essas pessoas. Jesus, quando o povo fala que o demônio está aqui na Terra, tem gente que fala assim, ai, seus crentelhos, ai, vocês têm mania, né? Que fala, ai, Jesus vai voltar, quero ver o que ele vai encontrar, né? É por isso, cara, porque não é possível tanta ação de gente... Cara, e pior que não, é que eu tô evitando falar palavras porque eu já tô cansada de me ferrar, principalmente com o processo. Não dá mais, tô grávida, final de gravidez, não aguento mais fortes emoções. E Essa você na quantidade... água, no gelo e eu no vinho, né? Porque para falar desse assunto também eu preciso dar uma anestesiada. Não, fica indigesto, aí você tem que tomar muito gelo para acalmar, porque, cara, pena que não morre, entendeu? É a única coisa que tem para falar. E falar em pena que não morre, a gente tem que falar do Hunter. A Casa Branca ignora as exigências para investigar a corrupção do filho de Biden, que é o Hunter Biden. Os congressistas americanos estavam pedindo acesso a documentos, fazendo uma pressão que eles querem ver como é que está a investigação, o que aconteceu, e adivinha só, o Biden fez que não está vendo, inclusive negociar com gente do Partido Comunista Chinês, enfim. Tem a Saque aqui, em uma recente entrevista coletiva, a Saque, porta-voz da Casa Branca, disse que um conselho especial não era necessário, porque Biden não havia discutido a investigação sobre seu filho com o Departamento de Justiça. Se você não vê o significado da frase, não se preocupe, não vê. Então, ou seja, está tudo muito escondido, o Biden dando o jeitinho brasileiro dele, né? Não é brasileiro, mas está dando jeitinho. E eu quero saber que pé que está essa investigação, se essa investigação Hunter Biden, como é que está? Gente, está andando a toda, tanto é que agora está todo mundo apavorado. E a Jen Psaki, ela também está pedindo a toalha, porque ela estava fazendo uma coisa que vai contra o código de ética da Casa Branca, porque ela vai sair da Casa Branca, ela vai deixar de ser porta-voz e vai trabalhar para a MSNBC, que é uma das empresas de TV a cabo aqui, como se fosse a CNN, a Fox News, tem a MSNBC também. Então, ela vai sair da Casa Branca para começar a trabalhar lá, e ela não podia estar fazendo essa negociação até ela terminar o contrato com a Casa Branca. Ela tinha que ter pedido demissão primeiro para fazer isso. Mas, como com demoniocrata, eles não respeitam as regras e fica tudo por isso mesmo, ela resolveu fazer essa negociação por conta própria, porque realmente ela não está mais sabendo responder às perguntas em relação ao Biden, porque os documentos são tão abundantes, porque estão todos no computador dele. Ele já havia testemunhado há alguns meses perante o Senado, dizendo que sim, o computador era dele, sim, o conteúdo era verídico, então não tinha como questionar. E nesse documento ele falava que ele estava pedindo para o dono
do escritório que ele alugava para fazer chaves extras, uma para dar para o pai, para o Joe Biden, e outra para dar para o tio, para o Jim Biden. E aí perguntaram e ele falou: olha, são os meus colegas de escritório, você pode dar as chaves para eles, por favor, cópias das chaves. E a Jen Psaki foi perguntar, ela falou: não, eles não eram colegas de escritório, não, isso aí não acontece. Então ela está mentindo tanto, mas aí as pessoas mostram a prova que está ficando feio. E em relação ao Senado, essa semana vieram vários recibos de transações de dinheiro que vinha de pagamento da China para o Hunter Biden e que do Hunter eles entregavam para o pai e para o tio, para o Jimmy, para o Joe Biden, e os bancos mesmo falaram: olha, tem um problema aqui nessas transações. Então foram 150 transações que o banco aqui, como a gente diz, flagged, né? Que eles levantaram a bandeira vermelha e falaram: peraí, tem algo errado desse dinheiro está entrando aqui. E mesmo assim o dinheiro entrou e foi para as contas deles, para eles gastarem. Está tendo um outro problema grande aqui, que o imposto de renda do Joe Biden não está conseguindo explicar, através dos cargos que ele teve, um ganho na fortuna dele muito grande, porque ele recebeu milhões e milhões de dólares e que o imposto de renda agora está falando: peraí, a soma não fecha. Se você era funcionário dos Estados Unidos, como é que você ganhava 250 mil dólares por ano? Como é que você tem uma fortuna de 40 e tantos milhões de dólares? A conta não fecha, de onde estava vindo o resto desse dinheiro? E com Hunter Biden em relação aos chineses, foi até muito interessante, porque um desses chineses, que era funcionário do Partido Comunista Chinês, e que o Hunter menciona ele em vários e-mails, ele pagou o Hunter Biden, mas esse cara foi preso pelo FBI em um país da África, porque ele estava na lista dos procurados do FBI por crimes de corrupção e acabou sendo preso, e o Hunter ficou preocupado. E esse mesmo cara que foi preso, na época que o Joe Biden era vice-presidente, ele escreveu cartas de recomendação para os filhos deles irem para a faculdade. Um foi para Brown e a outra foi para Columbia, se eu não me engano. E o vice-presidente, na época, escreveu carta de recomendação para um funcionário do Partido Comunista Chinês que tinha negócios com o filho. É uma coisa que não faz o menor sentido. Você precisa ter uma ligação muito grande aqui nos Estados Unidos para você fazer esse tipo de carta de recomendação. Isso tudo está vindo à tona. Os senadores republicanos, não os rhinos, né, os republicanos de verdade, estão entrando com toda essa documentação e pedindo explicações. Além disso, tem um conselheiro especial, feito o John Durham, tem um conselheiro especial que se chama Weiss, que está fazendo toda essa investigação do Hunter Biden e está trazendo isso tudo à tona. A gente sabe que isso vai chegar em algum lugar, porque agora a mídia está querendo encobrir isso. Se a mídia tivesse quieta em relação a isso, como teve durante muito tempo, como teve inclusive nas vésperas da eleição, quando disseram que essa história toda do laptop era desinformação russa e tudo, a gente ia estar preocupado, mas agora que eles estão admitindo que é tudo verdade, que o Hunter é corrupto mesmo, a gente sabe que 10% em alguns casos, mas segundo o Hunter Biden era 50% dos lucros que ele oferia iam para o Big Guy, e a gente já sabe que o Big Guy é o pai, porque os sócios do Hunter Biden, o Bob Linsky e eu esqueci o nome do outro, que também eu falei essa semana, mas eu acabei esquecendo, os dois já confirmaram que o Big Guy é o Joe Biden, que ele ficava com 50% e o resto era dividido entre o Hunter e o Jim Biden. Então, a documentação que eles têm é muito vasta. Por isso, até que quando o Obama teve essa semana na Casa Branca, ficou ignorando o Biden, porque agora que, assim, tá todo mundo sabendo da corrupção toda, tá todo mundo botando o velhinho de escanteio. Aí ele fica lá parecendo o meme do John Travolta, né? Assim, e foi literalmente como ele estava. Ele até uma hora colocou a mão no ombro do Obama, o Obama ignorou ele completamente. A cavala segurava no outro ombro, assim, ficava, fica aqui do meu lado, assim, eu quero um pouco da sua popularidade, vem para cá. E o Biden, assim, completamente perdido, porque ele agora virou uma pessoa completamente tóxica em Washington DC. Todo mundo quer manter a maior distância possível dele, menos a Nancy Pelosi, que deu os beijinhos nele essa semana e ontem foi diagnosticada com Covid. Ela foi legal, então.
Um povo americano. Tem como editar essa palavra? Tem como botar um bip na minha boca? Ah, não, pegou muito pouco. Não... Só se a gente tivesse feito uma tese em cima da situação, mas não. Ai, desculpa. Não, pega nada. Bom, pelo menos ela fez algo bom, né? O cara já tá todo ferrado, todo gagá. Pegar o bichinho, vai que é louco. Não, mas ele já teve, isso aí faz ruim do mundo. Porque aí ele pode tomar tudo aquilo que a gente não pode, né? Isso é verdade. Isso ele pode mesmo. Cicinha, esquecemos de falar alguma coisa, meu amor, pra gente curtir o restinho do sábado com a família? Eu acho que não, cara. Eu acho que a gente falou tudo, infelizmente. Gente, só falta botar a lona em cima dos Estados Unidos, porque o circo já está armado, né? Daqui a pouco os Estados Unidos vira Brasil, porque aqui. Sim, aqui a gente teve uma senadora, sexta, a denúncia dela foi na quinta, falando que falsificaram a assinatura dela para uma abertura de CPI no MEC. Rose, não sei o que lá o nome da mulher, eu acho Rose de Freitas. Ai, Mas Rose, eu eu só acho conheço amante do Lula, não era, Rose? Era também, mas essa daí também quer ver, a denúncia foi feita pela senadora Rose de Freitas, é isso mesmo. O Felipe Barros, deputado federal, lembrou que quem pega essas assinaturas é o Randolfo Rodrigues, o idealizador da CPI, aquela cabeça perturbada, só sabe pensar nisso. O que aconteceu? A mulher denunciando indignada, era para o Senado estar indignado junto, tipo, mano, como assim? Aqui dentro falsificaram sua assinatura? Não, alguma coisa tem de errado, era para todo mundo estar indignado. Não, rindo! Pacheco rindo, Randolfo Rodrigues rindo, tirando uma onda da cara da mulher. Então, esse é o nível Brasil, é tipo a Miriam Leitão falando que o presidente Bolsonaro é contra a democracia, quando o ex-presidiário, o descondenado, como a audiência preferir, falou em regulamentar gastos da classe média, que a classe média precisa de um limite, dando a entender que vai ter todo mundo o mesmo salário. Você acredita nisso? Que a classe média ostenta muito, que só uma televisão já basta, uma TV, Mas um carro. o Chateau Petrus dele não é ostentação, sabe? Aquele menu aquele gasto todo absurdo que a gente tem com alguns órgãos de milhões e milhões de dólares só para comida, porque é caviar, é lagosta, tudo isso aí não é ostentação, não. Não, nem aqueles pedalinhos super cafona no sítio que não é dele. É dele, mas não é dele, entendeu? Quer dizer, eu comprar um carro popular é que é ostentação? Então ele quer botar um limite na classe média, que é intervenção estatal nos preços, falou isso na sexta, inclusive, tá? Aí mandou 50 pelego, né, fazer uma gangue de sindicalista, ir na casa de opositores, agredir esposa, filho, pais de deputados opositores para concordar com ele, caso ele seja eleito. Que mais que ele falou? Ele falou a favor do aborto também. E tem uma outra. Ele falou que família tradicional, moral, ética, costume, totalmente fora de moda. Gente, eu acho o seguinte, já que ele está falando isso tudo, e tem muito médico, enfermeiro de classe média, a próxima vez que ele for parar no Sírio, porque não demora, eu acho que eles deviam se recusar a atendê-lo. Eu também acho, mas para Miriam Leitão, ele é o significado da democracia, e a terceira via erra muito feio em comparar um presidente tão antidemocrático como o Bolsonaro ao Lula, que essa imbecil ou é muito burra ou tá louca na droga, não compreendeu que se ele for eleito ele vai regulamentar as mídias e as redes sociais, vai transformar tudo em estatal. Mas é imbecil, não consegue compreender. Acho que usam muita droga, não entra na cabeça, não é muita maconha. E ela vem falar que o Bolsonaro que é antidemocrático. É que Leitão gosta de chafurdar na lama, né? Pior que é. Bom, você resumiu tudo. Depois dessa, deve ficar quieto. Cicinha, qual que é o nome do seu Telegram? Que o pessoal me pergunta e eu entro aqui, copio o link, mando. Deixa aqui pro pessoal. Telegram não dá tempo de eu ver. Não, Telegram é Cissa Bailey. Eu acho que é Cissa Bailey, tracinho americano. Vamos abrir aqui e botar na tela. Não, é sem tracinho.
Tá sem tracinho? Tá. Tá Cissa Bailey, americana. É porque era o antigo, gente, então ficou assim. Não, abaixa um pouquinho. É isso. Cissa Bailey, hashtag Cissa Bailey, isso mesmo. Então me procurem lá no Telegram, também estou no Rumble. No Rumble é só Cissa Bailey. E o canal do Rumble tá bem legal. Estou fazendo as lives. Gente, eu estou fazendo as lives por Zoom. Aí a gente pode falar todas as palavras. Aí eu vejo também o rosto de vocês. A gente bate um papo. Estou achando maravilhoso. Vou tentar começar a fazer direto para o Rumble, porque o Rumble leva uma infinidade para eu fazer o upload, é meio complicadinho, mas eu estou adorando a interatividade que o canal novo está tendo, apesar de ter me despedido daqui, né? Mas lá tá muito legal. E também, se vocês entrarem nos vídeos antigos daqui, embaixo na descrição do vídeo, tem o link para os 2 canais. Então, basta entrar aqui e no canal antigo que tá tudo lá. E divirtam-se, pessoal. O link também está aqui, ó, o primeiro link, né? Tem ó, o título da live embaixo, esse linkzinho que aparece, é o do Telegram da Cissa. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, então, porque amanhã tem Ivan Kleber. Me digam o que vocês acharam da live de ontem à noite com o Dr. Renato. Deixem tudo aqui para mim nos comentários. Não esquece de curtir e compartilhar, claro, e confere sua inscrição. Um mega beijo no coração de todos. Um mega beijo, Cicinha. Beijos, cara. Beijo a todos. Beijo para sua mãe. Beijo para todo mundo. Beijo, Cissa. Pronto, respondeu. Tchau, gente.